Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Eu sou a Carol Dyer, a host muito orgulhosa deste podcast Mulher na Bolsa, que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo em 2022. Eu não vou me cansar de falar essa frase durante todo esse ano de 2023, gente, porque realmente foi uma grande conquista e ela não seria possível sem vocês, é claro, né? Então, muito obrigada aí pela companhia. Está começando mais um episódio muito especial do Sofá Financeiro, onde a gente senta e conversa sobre temas relacionados à vida, dinheiro, mercado, mulher na bolsa, empreendedorismo, muito mais, né? Vocês já sabem disso. E para bater esse papo, hoje eu convidei a minha querida amiga Aline Fonseca, ela que é funcionária pública e investidora. Ela é uma ex-endividada, que a gente vai conversar muito sobre esse assunto aqui hoje. E é claro, ela está aí em busca de uma aposentadoria sem apertos financeiros. E é óbvio que ela está se preparando aí desde já. Chega para cá, Aline, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, que bom que você está aqui hoje no Sofá Financeiro. A gente tentou marcar, vocês não acreditam, várias vezes. Aí tinha assim, férias da Aline, aí tinha recesso, aí tinha não sei o quê, eu não conseguia, mas hoje deu certo e ela está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Que bom que você está aqui para a gente dividir um pouquinho da sua trajetória e inspirar também outras pessoas, que eu acho que o mais importante desse quadro é justamente isso. Quando a gente conta as histórias, outras pessoas também se inspiram, tomam de exemplo aí e dão aquela guinada na vida. E aí, Aline, conta pra gente como foi sair dessa situação de endividada para investidora, porque assim, uma das coisas que a gente conversou, inclusive semana passada, né? A gente estava trocando mensagens. A Aline é minha amiga, gente. E a gente trocando mensagens e a gente conversando sobre isso, né? A quantidade de servidores públicos com a corda no pescoço, até a tampa de empréstimo consignado, devendo cartão de crédito e mesmo tendo um salário até acima da média da população, como é o caso de alguns que eu acompanhei de mais perto, não consegue se equilibrar. Aline, conta pra gente aí como foi essa sua trajetória financeira. Então, como todo mundo que começa a trabalhar e não tem um pingo de educação financeira, não tem um pingo de planejamento, não faz ideia do que é ter conta para pagar, né? Porque você, quando começa a trabalhar, muito provavelmente você mora com os seus pais e tal. Então, o grosso das contas da casa ficam para os pais. E foi exatamente o meu caso, né? Meus pais sempre trabalharam para manter a casa e tal, e eu usava o meu salário só para ir. Não tinha tempo ruim, não tinha uma conta para pagar que não Um fosse a boleto para minha. pagar. Zero boletos, Ah, que zero conta de delícia! energia e tal. Saudades, inclusive, desse tempo. Nossa, muita saudade. Saudades do descontrole financeiro. Não, pera. Opa! Opa, pera. E aí eu passei por um período realmente de superendividamento, em que assim, você não tem. Tudo que entra sai. E não é assim, sai porque você fez uma compra grande, financiou um imóvel, comprou um veículo. Normalmente é porque você gasta com bobagem. E era muito meu caso. Eu gastava com bobagem. Você Então, não sabia nem para onde ia. não, cartão de crédito assim, correndo solto, como se não houvesse outro dia, sabe? Cheque especial. Então, é uma loucura. Só que aí, 2010, o meu pai faleceu, então as contas da casa, que antes eram do meu pai e da minha mãe, também passaram para mim e para os meus irmãos. Então, a gente teve que começar a ajudar com as contas da casa. Só que eu estava realmente super, super endividada naquela história de o empréstimo consignado, cartão de crédito, cheque especial. E eu levei essa situação por mais ou menos uns 2 anos. E assim, Nossa. sempre no sufoco, sabe? Aí eu comecei a contar realmente moeda, porque como tudo que entrava saía, também não sobrava nada, nem para o básico.
E foi aí que eu fiz um levantamento de todas as minhas contas, quanto eu devia de cheque especial, quanto tinha de dívida no cartão de crédito, quanto tinha de empréstimo consignado. E é uma fase muito ruim, porque você tem que anotar tudo realmente. Olha, você pega E é, ali a e tua. é literalmente quando você vai anotar que a sua ficha cai de como está realmente a sua situação, porque até então, até antes de você colocar tudo na ponta do lápis, você fica imaginando, ah, tá ruim, mas, né, vai levando assim. Agora, quando você tem a real noção de quanto você está devendo, cara, isso é É, horrível, mas é necessário, né, para é o mudança. mal necessário. Então você tem que colocar realmente na ponta do lápis. Pega aí uma folha de papel, né? Ou uma agenda, um planner, uma planilha do Excel que eu acho maravilhosa para fazer isso, viu, gente? Funciona super bem. Você pode rascunhar no papel, mas a hora que você coloca na planilha é outro nível. Então eu Sim. coloquei qual era a minha receita, porque realmente não tem muita variação de um mês para o outro na nossa folha de pagamento. Então, assim, às vezes você recebe férias atrasadas, alguma verba aí, por exemplo, no meu caso de plantão, então a gente recebe a diária do plantão, e não tem uma variação muito grande. Então, eu sei que é aquele valor praticamente fixo todo mês. Coloquei quanto era a minha receita e fui relacionando todas as minhas despesas, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado, as outras despesas que eu tinha, né, as despesas comuns de casa, por exemplo, conta de energia, conta de internet, e as coisas que eu queria muito fazer ou comprar. Aí era uma coluna totalmente separada e que eu nem colocava valor, porque a minha ideia inicial era: eu preciso me livrar dessas contas todas. Sim. E Esse aí era o objetivo principal, né? esse era o objetivo principal, zerar as contas e começar a trabalhar no positivo. Né? Ao invés de trabalhar ali no zero ou então trabalhar no negativo, a ideia era sempre começar no positivo no mês, assim, e saber que até o final, que não ia sobrar mês no final do salário, sabe? Olha Que o o salário desafio. ia dar. Exatamente, é o desafio de todo mundo, né? Não tem ninguém que durma tranquilo. Todo mundo sempre fazendo o salário chegar até o final do mês. E aí eu fui fazendo negociação, né? Liga para o gerente do banco, olha, estou devendo XYZ, se somar todas essas dívidas e tal, e fizer um parcelamento, dá para dar um desconto se eu pagar um valor X por mês, né? Você unifica as dívidas ao invés de ver tudo picadinho, né? 50 Não. reais aqui, 600 reais ali, mais mil e não sei quanto ali. Juntei tudo numa dívida só e fui pagando, fui negociando. Claro que depois de um certo tempo pagando, você dá aquela olhada e fala, talvez dê para melhorar isso. Dá Uhum. outra ligadinha para o gerente do banco, viu? Vamos sentar, vamos conversar, porque eu acho que dá para fazer melhor. Porque realmente a situação chegou a ficar desesperadora. Ô, Aline, eu vou te interromper só um pouquinho, só para falar da importância disso que você fez, porque assim, geralmente as pessoas elas acreditam que elas não conseguem negociar e nem tentam, né? Mas se você realmente quiser fazer, você consegue, porque o banco ele vai querer o pagamento, ele vai querer o dinheiro. Agora, às vezes, você não vai ter nem o montante todo, e às vezes você também não vai conseguir pagar tudo de uma vez. Então, esse poder de negociação, ele está na mão da pessoa também. Então, se alguém que estiver nos assistindo ou nos ouvindo e tiver nessa situação de endividamento, tenta fazer uma negociação. Isso que a Aline fez foi extremamente importante, porque você juntou, né, num bolo só, tudo que você estava de picadinho ali, você teve noção, e aí com certeza você deve ter ganhado aí algum desconto nessa negociação, parcelou e conseguiu dormir um pouco mais tranquila e sabendo que isso teria um fim. Porque às vezes as dívidas vão crescendo tanto, que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Né? E isso é ruim, perturba demais, né? Eu não conheci nenhuma pessoa que estava endividada e que estava em paz. Geralmente a pessoa fica extremamente perturbada, ela fica o tempo inteiro querendo descobrir formas de pagar aquilo, de negociar. A vida parece que não anda enquanto você não se organiza ali, pelo menos fazendo uma negociação, né? Exatamente.
Depois que você negocia e aí você paga aí a sua dívida em, sei lá, paga umas 3, 4 parcelas da tua dívida, você vê que dá para adaptar a tua vida para, tá, talvez não operar no positivo durante um tempo, mas operar ali no 0 a 0. E isso é importante, porque te dá um fôlego, te dá um gás. Você fala, olha, eu consegui dar um jeito nas minhas dívidas. Não zerei, mas consigo levar agora com um pouco mais de tranquilidade. E realmente, você consegue desconto. No nosso caso, servidor público normalmente tem taxas melhores para negociação, porque o desconto vai ser direto na folha de pagamento. Então, as taxas de juros normalmente são um pouco menores. Claro, é feroz de qualquer forma, né? Não tem nenhum banco que seja legal com você, mas sempre tem como fazer isso ficar menos ruim para que você tome um fôlego e siga a vida. Exatamente, foi isso que você fez, né. E interessante que na nossa conversa a gente falava exatamente isso, né, da quantidade de gente que tem essa situação, entre aspas, "estável", porque, né, estudou pra caramba, batalhou muito para conseguir um cargo público estável, com um salário ali que todo mês, como você falou, todo mês vai cair, vai pingar, ele não vai sofrer muitas variações aí ao longo do tempo, e ao mesmo tempo totalmente endividada. A gente teve casos aqui de atender pessoas em consultoria que estavam devendo além do consignado, além de cartão de crédito, além do banco, estava devendo até agiota. Então, assim, é um nível que Nossa. ultrapassa, assim, qualquer racionalidade, né. E sabendo que a pessoa está ganhando ali o teto do serviço público. Como, né, ela consegue? E aí um dos assuntos que a gente estava conversando era justamente esse, a completa ausência de educação financeira. E eu até contei para a Aline que eu fiquei devendo uma história para ela, né, que foi a história do cursinho de inglês. Mas mas a gente conta isso depois, É verdade. porque quando a gente fala em dinheiro, o que que a gente vai cortando? Os supérfluos. Quando você está numa situação de insolvência, de endividamento, você vai cortando tudo que é supérfluo e vai deixando ali o básico, o principal. Só que a gente não precisa viver assim, né? Existe a possibilidade de você ser controlada, ter uma renda ali e fazer com que esse dinheiro também, uma parte dele, comece a trabalhar por você na forma de investimentos. Aline, quando foi que a sua chavinha virou assim? Claro, você teve essa situação dolorosa da perda do seu pai, né? Você teve que assumir ali parte das despesas da casa. Mas quando foi realmente assim que você falou: "Poxa, espera aí, agora eu me organizei, eu posso investir"? Olha, eu acho que mais ou menos 2015, 2016. Porque aí as finanças assim não estavam completamente organizadas, mas estava saneado na medida do possível. Então começou a sobrar Uhum. um dinheiro. Então eu falei, poxa, agora dá para começar a fazer, se não uma reserva de emergência, pelo menos guardar um dinheirinho para comprar alguma coisa cara que eu queira muito, por exemplo, trocar o carro, dar entrada no financiamento de um imóvel, uma viagem. E aí foi que eu comecei a guardar uma grana. Então, a gente sempre começa do jeito mais fácil, que é, eu sei que você detesta, mas é o jeito mais fácil ainda de ensinar as pessoas a guardar dinheiro, que é a poupança. Poupança. Não, eu entendo. É o primeiro passo, né, na verdade. E depois a gente vai evoluindo para outras opções um pouco mais rentáveis do que ela. Mas Sim. eu concordo, realmente a poupança, ela é a porta de entrada, né, para quem começa aí a ter consciência financeira. É realmente E por aí lá. depois, aí você vê que tem outros investimentos que também são seguros, né? Quase tão seguros quanto a poupança. E às vezes eu acho que até mais, porque a gente teve no passado não muito distante um confisco de poupança aí, não é mesmo? Não, E nem me que lembre. e que foi muito difícil para todo mundo. Para minha família foi muito difícil, acho que para a sua também, e para A a família nossa de muita gente que também. está Acho que para todo acompanhando. mundo, né. Todo mundo tem uma história triste para contar sobre o governo Collor, todo mundo. Ou perdeu um carro, ou perdeu toda a Foi. poupança da vida, ou perdeu a casa, enfim, todo mundo tem. No caso da minha mãe, o que aconteceu? Meus pais venderam um carro, tipo, numa sexta, não lembro, assim, quinta, sexta, e eles iriam comprar um carro zero, né, na outra semana.
E o Nossa. dinheiro estava onde? Na poupança. Isso foi só do meu pai e da minha mãe, fora dos meus avós, entendeu? Então, assim, todo mundo tem uma história triste para contar daquela época. Hoje a gente até ri, né, desse cenário, mas não foi legal. Enfim, coisas de Brasil, né? Pois é. E aí você vai. Eu, por exemplo, comecei a estudar meio que por conta, sabe? Quando você começa a ler, comprei o caderno de economia do jornal, né? Eu gostava muito de abrir o jornal todo domingo de manhã no meio da sala, junto com meu pai, a gente lia, ia trocando os cadernos, né? Toma o de Era esporte, pega gostoso, aqui o né? de cultura. Era uma delícia, eu achava muito gostoso. E aí eu comecei a ler com mais atenção e fui pesquisando, né? Porque ninguém chega para você e fala, viu, você não quer aprender sobre tal coisa? Não, você começa na curiosidade por conta própria. E aí você começa a procurar informação. Aí você vê, por exemplo, o moço do YouTube que faz lá uma explicação sobre, sei lá, poupança. Um outro que fala sobre criptomoeda. Aí você fala, viu, mas será que criptomoeda é isso tudo? Será que realmente vale a pena? Não é muito arriscado? Né? Todo mundo fala aí da criptomoeda A, mas ninguém fala da B, da C, da D e da E, e também não explica muito bem como é que você faz para fazer o saque, né, a retirada, quando isso for importante para você ou necessário. E aí você começa a procurar informação. Vai ler jornal, vai ler revista, começa a assistir palestra, vê live no YouTube, vê live no Instagram e vai anotando dúvida. Eu acho que é muito importante que a gente anote as dúvidas, porque tem coisa assim, ah, mas eu não entendi isso direito, vou procurar saber melhor. Marca lá, grifa, né, faz a anotaçãozinha ali, coloca um lembrete no celular para mandar mensagem para o gerente do banco no dia seguinte, fala, viu, eu vi um negócio assim, o banco oferece esse tipo de coisa, como é que funciona? Claro, o gerente não vai saber tudo para te explicar, ele vai saber ali de alguns dos produtos do banco e tal. Mas é importante que você pergunte para ele e que você pergunte para outras pessoas também, investindo em, sei lá, Tesouro Selic, viu? Como é que funciona? Como é que você fez? Você, né? Custa? E aí você começa a juntar. E é engraçado, porque você acha que para começar a investir, fazer tua reserva de emergência, né? Ou então juntar uma grana para viajar, para comprar um carro, você fala, ah, mas nunca que eu vou juntar 100 mil reais para pagar, né? Dar entrada no apartamento de uma vez. Mas você nem precisa, sabe? Você nem precisa desse valor todo de uma vez só. E para investir é a mesma coisa. Você acha, assim, opções de investimento com valor bem baixinho, sabe? Eu lembro que eu comecei a investir, meu primeiro investimento, R$ 30, gente, R$ 30, né? No tesouro? E no tesouro. Ai, Então, que assim, legal. poxa, R$ 30 eu falava, gente, mas não dá para Super nada. acessível. É super acessível. A gente gasta isso na padaria. Não, e uma ida ao mercado, você já gastou isso com uma sacolinha com banana, maçã e tomate, sabe? E olhe lá. Então, e olhe lá, de repente sai mais caro do que isso, dependendo do valor do quilo do produto. É, mas tudo é uma questão Então, de objetivo, né? Quando você tem um objetivo definido, no seu caso, você foi devagarinho, organizou a casa, organizou as contas, né? Fez ali aquele saneamento que precisa ser feito, e depois você partiu para os investimentos. E quando a gente sim, entende isso, né, de que não é preciso nem muito dinheiro e nem você ser uma expert em economia para começar a fazer investimentos, eu acho que isso muda completamente o nível do jogo, porque aí você se interessa muito mais quando você vê ali, por exemplo, a sua carteira e a cada mês você vai fazendo um aporte, no outro mês você faz um pouquinho mais, ao invés de botar 30, bota 60 e vai aumentando, e aí você vê aquele bolinho crescer. Cara, isso é muito gostoso, né? É divertido até você fazer esse investimento crescer, fazer esse dinheiro trabalhar por você. E eu acho também que você tocou num assunto no início, que quando eu li a sua biografia, que você tem a vontade de se aposentar com mais tranquilidade.
Então, por que não a gente também começar a formatar agora, enquanto a gente está jovem, enquanto a gente ainda tem força de trabalho e etc., formatar a nossa vida no futuro, quando a gente quiser, por exemplo, parar de trabalhar, né? Vai depender só do INSS? Como é que vai ser isso, né? Não vai rolar. A gente sabe que é muito complicado no Brasil você viver de uma aposentadoria apenas e tão somente pública ali, né? E começar esse planejamento no início dá essa perspectiva. E como você falou, tem objetivos, então vai por partes. Era trocar o carro, né? Depois, sei lá, comprar uma casa ou trocar a casa, depois vai organizando ali parte daquele dinheiro, vai colocando para a aposentadoria. Eu acho que isso vai dando essa satisfação, assim. E é tão interessante quando a gente vê uma mulher fazendo isso, né, Aline? Porque eu acho que mais importante nesse aspecto todo que a gente vê, e a gente estava conversando, inclusive, esses dias atrás, ano passado foi. Porque ano passado foi ontem, né, gente? Apesar de eu ser dia Foi. 16, foi ontem. A gente conversava ali no grupo das meninas do yoga, falando sobre a questão dos relacionamentos, né? E não tem nenhuma menina ali que não passou por nenhuma situação constrangedora no que diz respeito a relacionamentos. E quando a gente joga o fator dinheiro, né, no meio ali, pesa muito mais. Então, quando a mulher ela tem total consciência financeira, ela toma as rédeas da situação, ela sabe exatamente quanto ela ganha, como ela gasta, se ela está ali prevenida, se ela tem uma reserva financeira, etc., fica muito mais fácil. Não estou dizendo que seja a prova de balas, não é isso. Mas fica muito mais fácil ela conseguir força, por exemplo, para sair de um relacionamento abusivo, né? E abusivo aqui a gente deixa num sentido muito amplo, né? E não precisa ser, obviamente, apenas no aspecto de violência física e nem nada disso. Tem vários relacionamentos abusivos que principalmente pegam muito nessa parte da autoestima da mulher. Como que você vê isso, Aline, assim, e qual é a importância disso para a sua vida? Eu acho que, bom, como você disse, todas nós lá no grupo já passamos por algum tipo de relacionamento muito, muito ruim, né? E o que é mais bacana disso é ver que, por exemplo, eu lembro que uma das meninas também tinha problema seríssimo para economizar qualquer trocadinho que fosse, gastava tudo com bobagem. E eu acho muito importante que a gente tenha consciência de quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e onde a gente quer chegar. Então, assim, daqui, como você falou da aposentadoria, daqui 20 ou 25 anos, que é mais ou menos quando eu vou me aposentar, eu quero estar tranquila, eu quero, assim, não ter que depender do dinheirinho do INSS. E se eu entrar num relacionamento agora, eu sei que eu consigo me manter sozinha se o relacionamento acabar. Né? Eu consigo me bancar, eu consigo pagar um aluguel, eu consigo comprar coisas, consigo comprar móveis para casa se eu tiver que me mudar, sabe? Então, é muito importante que você tenha consciência de quanto você pode fazer se você tiver noção do que você é e de onde você está. Porque é muito fácil eu falar agora, né, que eu estou com tudo saneado e tal, né, que limpei o terreno e já consegui juntar um dinheirinho aí. Mas quando você está numa relação muito abusiva, numa relação em que violência física às vezes é o menor dos problemas nessa relação, né? O sujeito que fala para você, olha, você não vale nada, você não é inteligente, você não tem capacidade, você não tem ninguém, se não for eu na sua vida, o que será de você, né? É o sujeito que toma conta de tudo. E a hora que você menos esperar, o sujeito sai e leva tudo, deixa você com a chave da porta da frente na mão e fala, bom, agora o problema é teu. Né? Exatamente. Você sai com uma mão na frente e outra atrás e não faz ideia de como começar a se reerguer. Então, eu acho que é realmente muito importante. Tenha consciência de quem você é, o que você pode, onde você está e como você faz para chegar. Claro, você não precisa saber tudo de uma vez só. Ninguém nasce sabendo tudo também, a gente vai aprendendo aos poucos. Mas eu acho que se você começar a investir no teu futuro, seja ele um futuro mais rápido, do tipo uma viagem para daqui a um ano, ou a sua aposentadoria daqui 20, 30 anos,
fica muito mais fácil, porque aí você controla o que entra, o que sai, e ainda tem. Você consegue fazer as suas extravagâncias, sabe? Sem passar perto, sem ficar contando moeda no mês seguinte. Exatamente. E Aline, é importante também a gente lembrar do grupo de apoio, né, que a gente criou. Foi algo bem natural, mas a gente conseguiu criar esse grupo de apoio em que uma tem um problema, coloca ali, todo mundo vai dar a sua opinião, às vezes uma mais dura, outra mais amena, mas assim, a gente vai levando. Então, é uma das coisas que eu acredito que seja um fator, assim, de virada também na vida de uma mulher, é ter um grupo de apoio, né? Porque você se sente amparada, você se sente, mesmo que seja esse grupo profissional, não precisa ser só, né, amigas, não, mas enfim, buscar uma terapia, buscar uma psicóloga, né? Enfim, alguém que vai poder te acolher naquele momento e vai poder também dizer, olha, já passei por isso, ou já vi casos parecidos e a vida não acabou, tem sim o fundo do poço, ele pode até ter um subsolo, mas depois tem uma mola e você pula e as coisas vão resolvendo, né? Então, basicamente é isso. E hoje, Aline, você exerce também um cargo importante lá no seu trabalho, né, no serviço público, exerce cargo de chefia. E você começou a trabalhar muito jovem também. Então, eu queria saber se você já passou por alguma situação assim desfavorável no mercado de trabalho por ser mulher e se você gostaria de compartilhar aqui com a gente alguma dessa situação. Olha, já passei. Acho que eu tive poucos empregos na vida, né? Eu tive o meu primeiro emprego foi numa empresa privada, mas antes disso eu já tinha feito estágio. E a minha primeira experiência negativa por ser mulher foi justamente no estágio, 1996, 7, alguma coisa assim, em que a empresa precisava de pessoas para trabalharem no setor de tecnologia da informação, como programadores, desenvolvedores. E a primeira coisa foi assim, nossa, eu vou me candidatar, vou ver qual é que é, né? Eu quero entender como é que funciona isso, porque ver na teoria é uma coisa. Quando você sente, a pessoa fala, eu preciso que você faça isso, você tem que ralar e descobrir como é que faz e fazer funcionar. E eu fui me candidatar à vaga de estágio. Falei, nossa, vai ser super bacana. Cheguei lá, não, é só para homem. Falei, mas como assim é só para homem? O Ah, é que é quê? uma transportadora, então só tem homem. Fica muito ruim para uma mulher trabalhar num lugar assim. Oi? Gente. E aí o mundo dá voltas, né? A Uhum. terra não gira, a terra Capota. capota. Passados, acho que mais ou menos uns 40 dias, a empresa reviu a vaga, porque não conseguiu ninguém. Ele falou: olha, agora a gente está abrindo para a mulher também. Eu falei: agora eu não quero. Agora, muito obrigada. Não vou estar disponível neste momento. Exatamente. Falei: agora eu não quero. E fui procurar outra vaga e acabei virando professora de informática numa escola estadual, voluntariamente. E aí não tinha problema, né? Porque não precisava ser homem ou não tinha preferência por ser mulher, contanto que você soubesse o que estava fazendo. Isso para mim foi muito importante. Mas nos outros empregos eu também tive problemas. Meu primeiro emprego foi numa empresa privada, logo que eu terminei o técnico. Eu tinha 19 anos, né, 18 para 19 anos, mais ou menos. E cheguei lá na empresa, era uma empresa de engenharia e manutenção industrial. Só tinha homem. Acho que nas salas próximas éramos duas mulheres só. Nossa. E eu trabalhava numa sala que só tinha homem, que eram os engenheiros, estagiários de engenharia e tal, e eu era orçamentista. Então, eu ouvia piadinha daquelas horrorosas o dia inteiro. E tanto é que quando eu ganhei uma chave do banheiro privativo das mulheres, todo mundo ficou revoltadíssimo. Tipo, por que ela tem um banheiro só dela? Gente, Nesse nível. era quase que você tinha que ganhar insalubridade, né, por estar num ambiente É, desse. era quase insalubridade. E nos outros empregos também. Eu vi muita gente sendo promovida porque era homem. E assim, ah, mas ela é mulher. Daqui a pouco ela casa. Aí ela casa e tem Uhum. filho.
sabe? Como se isso Aí fosse não vai ser mais produtiva para a empresa, né? exatamente, como se a gente se tornasse assim um objeto, né, Descartável, dispensável. descartável Exatamente. totalmente. E Não, aí, quando você vai lá e briga e fala, olha, eu sei que você vai promover alguém, por que não eu? Eu também sou competente, eu também estudo, eu também me viro, eu também ralo, eu dou o sangue como todo mundo. Por que você vai promover um homem e não vai me promover? nossa, isso é forte, né? Porque assim, a É, gente rala tanto, tanto, e aí você se vê, numa situação desfavorável, né, por uma questão sexista. Isso é realmente, assim, algo que infelizmente ainda acontece. A gente precisa conversar sobre isso, sim, com outras mulheres, mas principalmente com a sociedade em geral, com os homens também, porque não é uma guerra de sexos, nunca foi, né, e nem é competição, assim, acirrada para quem vai não, não é, mas por que não dar, oportunidades também, né, para as mulheres, as mesmas que os homens recebem, por que não pagar os mesmos salários? Porque hoje as mulheres ainda recebem 22% a menos do que os homens, isso são dados do DIEESE. Elas, né, no caso, as mulheres, ainda recebem 22% a menos, né, na base salarial do que os homens. Então, isso eu não consigo ainda, ver um resultado prático no curto prazo, mas eu sei que no longo prazo a gente pode ter essa tendência de melhorar isso, né. Acho que a gente está fazendo a nossa parte, né, conversando, explicando, levando a educação financeira, e a ideia é essa, né, despertar outras mulheres, inspirar outras mulheres, para também tomarem as rédeas e como você fez, né, Aline, bater o pé na porta e falar: "Por que não eu?", né, eu sou exatamente. qualificada, eu estudei, eu tenho preparo, eu posso exercer muito bem esse papel nessa vaga, por que não eu? Eu acho que a gente tem que ter coragem também de arregaçar um pouco as mangas e brigar por uma situação dessas, porque isso é uma briga saudável. É você questionar. Qual é o motivo? Se a gente tem aí, qualificação, não tem motivo, né. Exatamente. Então, assim, sempre que eu vou. E eu acho que é importante isso, você ter. Não, eu não vou dizer que é uma moeda de troca, porque não é uma moeda de troca, mas é você saber exatamente quais são as tuas qualidades e falar: olha, eu sou dedicada, se precisar, eu faço, eu estudo, eu dou um jeito de descobrir como é que faz. Por que, que eu não posso receber tanto quanto homem? Por que, que eu não posso ocupar a mesma posição de liderança e chefia de um homem? Eu posso. Aí chega lá e chega consciente, olha, eu sei fazer, eu consigo fazer absolutamente tudo que você me passou até hoje. Eu fiz e fiz bem. Por que que não? Qual é o motivo? Só porque eu sou mulher? Então, assim, tem que chegar mesmo e falar, olha, você não vai me demover da ideia de que eu não posso fazer porque eu sou mulher. Porque muitas vezes não, eles não falam assim com todas as letras. Ah, é porque você é mulher. Mas você vê na expressão facial, você vê no jeito que a pessoa te estende a mão e ela fala: ah, se é mulher, não tem como. É, tá implícito, né. É, Você não consegue. você não consegue. Como é que Isso você é vai horrível. lidar com o primeiro embate de funcionários quando eles brigarem pela escala de férias? Poxa, É, gente, se decidam, um pega, né? Um pega a planilha aqui, outro pega ali, senta e decide, gente. Eu não quero ter que decidir, vocês conseguem se decidir sozinhos. Então, eu acho, inclusive, eu acho que essa história de liderança e chefia mudou muito. Acho que a gente não é mais assim um gestor que olha de cima para baixo. Não, senta todo mundo aqui, vamos conversar. No que você vamos pode se resolver ajustar? No junto. que eu posso me ajustar para fazer isso funcionar melhor para todo mundo? Porque a gente não está sozinho, né? A gente não está sozinho em casa, não está sozinho no mundo, não está sozinho no trabalho. Então, tudo que der para a gente fazer de forma conjunta, ter uma rede de apoio, seja no trabalho para cobrir aquele dia que você está com dor de barriga e, gente, eu não consigo ir, mas tem um negócio na minha mesa que precisa sair de lá hoje. Eu preciso mandar para outro lugar. Você pode colocar no correio para mim, ou então pode mandar um e-mail para mim, porque eu não consigo acessar. Então, eu acho que a rede de apoio é muito importante, principalmente quando você é mulher.
Perfeito, Aline. Nossa, foi incrível conversar com você aqui hoje. Infelizmente, estamos chegando ao fim. A gente poderia passar mais a noite inteira conversando aqui, com certeza, se hoje não tivesse sido um dia daqueles para nós duas também, porque olha, a gente realmente hoje se superou. A noite não acabou, ainda tem trabalho pela frente, pelo menos por aqui. Mas tem a pergunta de milhões aqui do programa, Aline. O sofá financeiro é confortável? Olha, no começo não, no começo não é, mas fica, depois de um tempinho fica, a gente se acostuma, a gente acha o melhor jeito de sentar nele e fica jóia, Fica delícia. fica delícia. Você já tem até vontade de esticar as pernas assim, falar, vamos conversar mais, tá tudo bem. Tá vendo? Eu falei que era tranquilo, você não acreditou. Ai, adorei a sua presença aqui hoje com a gente, Aline. Muito obrigada pelo seu tempo, por dividir essas histórias, uma história de vida, uma história inspiradora, e eu acredito que também vai tocar a vida aí de outras mulheres, né? Quando elas ouvirem esses depoimentos aí que você trouxe para a gente hoje. Volte sempre, a casa é sua, você sabe disso, e eu tô louca para gravar junto com as meninas no nosso grupo do yoga. Imagina o tanto de história legal que vai sair desse episódio. Imagina! Vai ser um episódio com 5 horas de duração e ainda não vai bater todo o assunto. Não, não. E a gente vai bater todos os recordes aí de audiência, com certeza. Vai ser divertidíssimo. Vai. Beijo, Aline. Muito obrigada. Beijo. Volta sempre aqui, tá? Volto sim, obrigada pelo convite. Foi uma delícia, foi muito bacana bater papo com você. Parece que a gente está sentado numa mesa de frente uma para outra, assim, sabe, conversando e vendo a Comendo chucrim. paisagem. Chucrim. Exatamente, Tomando um comendo uma cafezinho. chucrim, tomando um café chique, bonito. Adoro. Já já a gente vai realizar esses desejos aí juntinhos de novo em São Paulo, com certeza. Vamos sim, estou esperando você. Tchau, Aline. Tchau, Carol.